Quando o Senhor me batizou da promessa, saí corrido da minha cidade porque a polícia queria me matar. E lá em Guarulhos, numa visita, uma família, naquele dia o Senhor passou e deixou um sinal, que um dia haveria de fazer uma obra na minha vida, o seu nome ser glorificado também. Então Deus colocou uma obra no meu coração, que Ele fez no Rio Grande do Norte, a Irmandade Fica na Comunhão. Tinha um porteiro numa determinada congregação que ainda tinha o vício da bebida, bebia, e quando alguém passava na porta para pedir oração, o bafo, e a Irmandade começou a murmurar. Chamaram o ancião da região, cooperador de jovens, disse: irmão, dá um jeito, porque dessa maneira não pode ficar na porta. A Irmandade começou a murmurar, e ele se deixou se levar pela voz da Irmandade, e buscou a Deus. Mas Deus tinha uma obra para fazer naquele dia, o nome dele ser glorificado. E eles se reuniram e falou: então vamos na casa do irmão, para nós conversar com ele e dar um conselho para ele, que quando Deus fizer obra na sua vida, ele volta a atender a porta. E passou os dias, foram num final de semana na sua casa, morava numa roça, e quando a sua filhinha na porta viu ele chegando, falou: mãe, hoje é dia de festa em casa. O ancião, o cooperador de jovem veio em casa. A mãe olhou triste e falou: não, filhinha, eles veio aqui para tirar a liberdade do pai, porque o pai ainda bebe. Naquela hora, quando ele se aproximava da porta, aquela criança chorando, o Senhor falou no coração do homem: olha essas lágrimas dessa criança e dá para o seu pai beber. Quando a sua mãe foi na cozinha, trouxe uma colher e colheu as lágrimas daquela criança e disse: irmão, no nome de Jesus Cristo beba. Quando ele bebeu, Deus o batizou ele com a promessa, libertou e falava o nome de Deus sem glorificado. Deus faz o impossível na nossa vida, o seu nome ser glorificado também. Irmãos, Deus me tirou de um mundo muito difícil, vindo uma vida muito difícil. Fiz muito minha mãe chorar, fiz muitos irmãos chorar, mas dou graças a Deus que um dia o Senhor cercou os meus caminhos. E eu devia alguma coisa para a justiça ainda, e se passou os dias. Fui tirar um determinado documento num lugar, e lá me pegaram, fazia 8 meses que eu estava sendo procurado, não sabia. Me levaram numa determinada cadeia na nossa cidade, e senti, quando eu entrava naquele lugar algemado, uma nuvem escura que cobria a minha vida espiritual. Mas dou graças a Deus que em dezembro Deus tinha mandado uma palavra que alguém passaria uma prova espiritual, uma prisão que não seria uma prisão espiritual, mas sim uma prisão material. Aquela palavra entrou no meu coração. Lembrei daquela palavra, mas dou graças a Deus que os dias que passei naquele lugar, senti o Senhor juntinho de mim. Por onde eu andava, eu senti os anjos do Senhor me guardando naquele lugar. Eu dou graças a Deus que ali me separaram num lugar onde tinham uns evangélicos, cada um de uma religião, e eu fui ali ter com aqueles irmãos naquele lugar, me receberam muito bem, e nós se passou o dia conversando, todo dia orando, explicando da doutrina, cada um falava da sua. Eu dou graças a Deus que Deus deu a graça de anunciar uma alma. Ele saiu daquele lugar, o Senhor chamou nessa graça, está até hoje firme, congregando no Senhor. Mas a obra, irmãos, um dia numa oração, fazia 28 dias que eu estava ali, porque Deus usa de quem Ele quer na terra, porque falou na boca de uma jumenta para falar com o homem de Deus. E quando levantamos da oração, alguém falou: irmãos, os irmãos se preparam, porque vindo uma visão, quando estávamos orando, que o anjo abria a porta de uma sala muito escura, e um de nós vai sair deste lugar. Guardei aquilo comigo, pedi
perdão para todos eles naquela noite, e fomos dormir, se passou a noite, no outro dia, pedi como um sinal de Deus, Senhor, hoje é o dia da visita, não quero, Senhor, que ninguém venha me visitar, porque aí sei que eu sairei daqui hoje. Dou graças ao Senhor que ninguém veio me visitar, se fechou o portão 6 horas, a angústia tomou conta do meu coração, deitei na minha cama, não tive força de jantar, mas dou graças ao Senhor que de repente, lá no portão alguém gritou: "Ô irmão do P5, vai embora para tua casa, porque chegou a tua liberdade." Naquela alegria, 7 nós na tela, um abraçando o outro, começamos a chorar e disse: "Irmão, por isso que Deus colocou no meu coração de reconciliar com vocês, porque não ia dar tempo, agora estou indo embora." E a glória de Deus me tomou naquele lugar, e quando vi, não foi eu, as minhas mãos levantou para cima, e quando pus a mão na cabeça do peso, Deus selou ele que a promessa do Deus. Nós vamos parar por aqui, mas em nome da Irmandade do Jardim Portugal em São José dos Campos, vos trago e levarei a vossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Essa oração à igreja também, que ontem foi orado na nossa região, e Deus assim preparou de nós agora aí começar a atender o presídio feminino na nossa cidade. Deus já chamou 4 irmãs na cidade de Ubatuba, foi transferido para cá com 4 testemunhadas também. Peço à igreja, à Irmandade, que ora a Deus por nós, para os servos de Deus que irão lá também, para que Deus nos ajuda e o seu nome pode ser glorificado. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão João Batista tem uma obra para contar. A Irmandade fica na comunhão. Deus seja sempre louvado. Eu agradeço a Deus por esta santa preparação de Deus, irmãos. Poder ouvir na lista a reunião para a mocidade, também de falar da busca dos dons. Senti um grande desejo de estar junto com todos vós. Mas a semana passada, o servo de Deus, ele de Andrelândia, ligou para mim, irmãos, que teria uma busca de dons lá hoje às 9 horas e às 14 horas ensaio regional. Ele falou: irmão, isso está sob a responsabilidade do irmão, e nós sentimos do irmão vir atender esse serviço. Irmãos, eu clamei a Deus que desejaria muito estar aqui, e confirmei, senti por Deus de ir. Convidei o companheiro nosso ali de Jacutinga, nosso irmão Robiner, e ele sentiu alegria. Falou: irmão João, vou no sábado, segunda-feira é feriado, fico sábado e domingo, na segunda-feira eu venho embora. E nós fomos lá, irmãos, atendemos a busca de dom. O Senhor ajudou bastante nós, e ele ficou à tarde lá agora para atender o ensaio regional. E Deus cumpriu o desejo do meu coração de estar junto com todos vós. Também há poucos dias nós atendemos uma reunião para a mocidade em Turvolândia. Eu me alegrei muito, tenho muita preocupação com a mocidade, principalmente nas lotações. E quando eu cheguei na segunda-feira, o irmãozinho falou assim: irmão João, você sabe o que aconteceu com a mocidade? Foi, assustei, não. Falou: o Senhor selou 5 com a promessa do Espírito Santo dentro do ônibus. Então me alegrei bastante, irmãos, e sinto de contar uma obra, isso faz muitos anos, numa cidade do estado de São Paulo, chamado Porto Ferreira. O Senhor me mostrou aquela cidade e colocou um desejo ardente de eu ir, mas eu não tinha condição e não sabia o que era, irmãos. E assim o Senhor tomou os caminhos, fomos para lá. E quando nós entramos naquela cidade, irmão, visitamos o irmão, na oração o Senhor me mostrou uma visão, fiquei muito triste naquela cidade, fiquei preocupado, e estava com vontade de vir embora, irmãos, com vontade de voltar para trás. Mas naquela noite fomos congregar, irmãos, e aquele irmão não aceitava o povo da glória a Deus. Quando um dava glória, ele repreendia. O outro, eu fui ficando triste no banco, irmãos, triste, me deu uma tristeza. Falei: ah, Senhor, tem piedade, eu não aguento. E naquela hora eu fiquei enfermo.
E quando eu estava passando mal, o Senhor me mostrou a palavra. Eu falei, que jeito que eu vou ler a palavra? Esse homem não gosta que o povo dá glória a Deus. E como é que fica, Senhor? E aquilo foi me ajudando naquela enfermidade. Eu falei, se tu me libertar, eu vou pregar a tua palavra para esse povo, Senhor. Quando eu acabei de falar, o Senhor me libertou. Irmãos, ele deu uma liberdadinha, como se diz, fica sentado aí que eu vou pregar a palavra. Mas, irmãos, o Senhor me visitou o coração. E, irmãos, quando eu subi no púlpito, que eu falei, Deus seja louvado, senti o Senhor junto de mim. Irmãos, e de repente o Senhor apareceu com glória e começou a selar as almas com a promessa do Espírito Santo e foi batizando as almas. A virtude foi tomando, irmãos. Quando nós terminamos a palavra, ele vinha aqui. Quando ele levantava a mão, o Senhor tomava a igreja, ele abaixava a mão, irmão, para encerrar o culto. E o Senhor continuou. E naquela noite Deus mandou na palavra, você que está aí, que alguém te judiou, que alguém te massacrou, te ofendeu, se for possível, ajoelha diante desse alguém, peça perdão. Se você ajoelhar, quando você levantar, eu te dou alguma coisa do céu. Irmãos, quando terminou o culto, ninguém queria ir embora. Do lado das irmãs houve um rebuliço, irmãos. E nós vamos lá, o que aconteceu? Uma irmã chegou, irmãos, e ajoelhou diante de uma irmã que estava sentada e tinha tido alguma contenda. E ela pediu perdão. Quando ela ajoelhou, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Olha, irmãos, no outro dia eles pediram, vamos lá visitar a filha desse irmão que é bravo. Vamos lá, chegamos lá, irmão, chegamos na casa desta família. A nossa irmã chegou, falou assim, irmão, você está vendo essa fotografia? Tô. Uma moça, irmão, uma irmã entre pele e osso. Muito ruim. Falou, essa aqui é minha filha, serviu a Deus no tempo da sua mocidade, honrou a Deus. Irmãos, e esse aqui é o esposo da minha filha. E agora ela veio da Unicamp. Ela tem um vírus que está subindo para a cabeça. E a medicina disse, vai para a tua casa, porque quando chegar na tua cabeça você vai morrer. E abriu a porta do quarto. E quando eu vi aquela moça, aquela irmã naquela situação, irmãos, eu comecei a chorar. Vamos fazer uma oração. E Deus deu de apresentar, Senhor, mata esse vírus agora em nome de Jesus Cristo. Irmandade, vamos embora. Quando chegamos em Ouro Fino, passou pouco tempo, o irmão voltou lá, o outro irmão voltou para Ouro Fino, falou assim, irmão João, o Senhor libertou aquela nossa irmã por completo. Glória ao nome do Senhor.